Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe muito você, a sua família, sua sexta-feira. Que seja maravilhosa, o final de semana está chegando e que você tenha uma programação daquelas com a sua linda família, começando pela mesa. É isso aí. Olha, se nós queremos ter uma grande vida, nós precisamos viver livres de sentimentos miseráveis. Algumas pessoas têm vivido escravizadas, elas têm sido escravizadas por seus sentimentos. Sentimentos traiçoeiros, mágoa, amargura, Amaleque tem poder sobre elas. Algumas alimentam uma raiz de amargura todos os dias, têm ódio, não conseguem perdoar. Algumas até dizem, gente, eu não sei quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem, eu achei que eu tinha perdoado. Eu fiz aquela liberação que a gente é levado a fazer na igreja, mas eu nunca parei para olhar de verdade para o meu coração. E perceber que eu não tinha perdoado coisa nenhuma. Então tem gente que até diz, não, já perdoei, já deixei para lá, não, já foi, mas não perdoou. Aquela ira está lá, aquele ódio está lá, aquela fúria está lá, sabe, parece que está contido, mas está lá. Basta a pessoa ser pressionada, ou o nome daquela pessoa que ela tem ainda mágoa ser citado, ela ouvir alguma coisa da pessoa, para ela se incomodar, para ela ficar com raiva, para ela mudar. Tem gente que diz que perdoou, mas quando o nome de determinada pessoa é citado, até o semblante muda. A atitude da pessoa muda. Ela age, ela fica agitada, ela se incomoda, ela fala de forma ácida. Você vê claramente, não, ela não perdoou. E se incomoda ela. É visível que aquela pessoa ainda incomoda, que ela não está liberta, que aquilo ainda tem peso, é incômodo para ela. É visível. Tem gente que ela não consegue disfarçar. Porque ela já libera uma palavra, sabe? Pesada, ácida. Ou ela até tenta ignorar, mas você vê que ela muda. O comportamento dela muda. Então ela não está liberta. Ela ainda não está vivendo a paz plena que o perdão proporciona. Porque quando você realmente perdoa, não é que você quer conviver, que você vai conviver, não tem nada a ver com isso. E também não é amnésia. Mas você lembra, mas não dói. É uma cicatriz, é uma ferida fechada que você tem a cicatriz, você sabe que passou por aquilo, mas não dói, cicatriz não dói. Né? Você passa a mão, tem uma cicatriz, mas não dói, tá fechado, já foi. Você não é que você vai conviver ou vai estar, mas se você encontrar com a pessoa, tudo bem. Se você tiver que estar, por exemplo, num evento familiar, tudo bem.
Você vai falar com ela com normalidade, você vai tratá-la com normalidade. Não tem nada lá mais. Não tem nada mais. Você está livre. Quando você lembra daquela pessoa, você até lembra com compaixão, com misericórdia, né? Você tem misericórdia. Você consegue entender, inclusive, o nível de consciência, de tolice. Você consegue compreender que pessoas feridas ferem. Esse é o problema de você não buscar cura. É que você vê o que fizeram com você, mas você não vê o que você está fazendo com o outro. Porque todo ferido fere. Por isso que nós precisamos buscar cura. Porque você pode até dizer assim, não, isso eu nunca faria. É muita arrogância. Faz. E talvez você está fazendo com gente que você não quer ferir, como seus filhos, por exemplo. Gente, olha, isso é tão comum. A gente encontrar pais que choram, mães que choram por ver o mal que causaram os filhos e não queriam causar. Mas repetiram a história, aquilo que foi feito com elas, elas fizeram com os filhos. E elas choram e falam, mas eu não quero ferir, eu amo meus filhos. Eu amo! Mas a pessoa está lá, ferindo, porque ela não foi curada, ela ainda tem mágoa. Às vezes aquela mulher tem mágoa da mãe, tem mágoa do pai, e carrega aquilo. Saiu da casa dos pais, mas aqueles sentimentos maléficos, miseráveis, doentes, continuaram com ela. E onde que ela derramou toda essa amargura? Em gente inocente. Foi derramado sobre ela, agora ela derrama nos filhos. Porque ela não buscou cura. Não adianta você confiar na carne e dizer, não, isso eu nunca vou fazer. Se você não for curado, você faz. Você foi rejeitado por seus pais, agora você está rejeitando os seus filhos. Você está abandonando os seus filhos. Você está repetindo a história que você disse que jamais repetiria. Você está fazendo o que você disse que jamais faria. Então, nós precisamos parar e não viver, sabe, essa vida atropelando tudo. Parar e com consciência e buscar cura. E a cura está no perdão. Ah, o perdão. O bom e velho perdão. É o perdão. Uma palavra que as pessoas... Tem gente que não quer ouvir. Perdoar? Não, eu não vou perdoar. Mas esse é o caminho da cura. Quando você perdoa, você tem cura, você recebe libertação. Você é livre! Ah, agora eu sou livre! Acabou! Você não chora mais por aquilo, aquilo não tem mais peso sobre você, aquilo não acompanha mais, não pesa mais sobre a sua vida. O problema de muita gente é a falta de perdão. Tem gente que tem vivido esse estilo de vida amargurado, segurando ofensa. E a pessoa não para ver que ela vive com raiva, com ódio, é uma fúria. Tem gente que vive em fúria, são pessoas raivosas, elas falam assim, com uma raiva. Dá para você perceber o ódio, o semblante muda, o olhar muda. Elas estão possuídas por sentimentos demoníacos. Não porque você não sabe o que me fizeram, não porque você não sabe. Ah, para você é fácil falar, né? Porque você não tá na minha pele.
elas vão, elas reagem com tanta raiva que se você tá ali com amor, falando sobre perdão, agora elas viram o canhão para você. Não, é fácil, e não sei o quê, porque você não sabe o que eu passei, não sei... E aí vão, e agora elas estão com raiva de você. Eu já vi gente com raiva de mim. Porque eu falei, você precisa perdoar. O caminho para a prosperidade, cura, libertação, vida abundante, é o perdão. E a pessoa, não dá para perdoar, não pode ser tão simples assim. Não estou dizendo que é simples, eu estou dizendo que é a única maneira. Porque quem odeia o irmão, a Bíblia diz que é assassino, e os assassinos não herdarão o reino dos céus. Não tem como uma pessoa possuída pelo ódio, pela ofensa, pela amargura, herdar o reino dos céus. Gente, isso é Bíblia, não é a Cléo. Você pode ter passado por coisas horríveis. E você tem toda a razão de sentir. A traição dói. O abuso dói. A injustiça. Gente, eu sei o que é a dor da injustiça. Eu já vivi, eu já estive lá. Passar pela dor da injustiça de você ser acusado de um negócio que você não é, que você não fez. E as pessoas te atacarem, abusarem de você, falar do seu caráter, falar da sua moral, falar da sua índole, falar de você, como se você fosse, assim, a pior pessoa do mundo, tivesse feito as piores coisas. A dor da injustiça, eu posso dizer para você, para mim a pior dor é a dor da injustiça. É uma dor assim, ela causa uma revolta, ela causa um negócio em você que você não sabe nem explicar, mas é uma revolta. Porque você olha e fala assim, meu Deus, isso não está certo. Não é possível. Não é possível! Não! E parece que não tem como. Se você se defende, parece que aquilo fica pior. Se você está dizendo que não e aparece um para poder te cutucar. É horrível. Mas o caminho para a cura é o perdão. Só tem uma coisa que cura tudo. Perdão! Perdão. Perdoar. Você doar. Você liberar o perdão. Soltar aquela ofensa, aquela mágoa, aquele sentimento ou sentimentos que estão te envenenando, assombrando você. Eu me lembro que quando eu vivi ainda em 2013 uma injustiça assim daquela, sabe? Calúnia e a dor da injustiça fazia com que eu tivesse febre, pra você ter uma noção. Eu acordar com febre. Meu corpo tremia, minha carne tremia. Eu não dormia. Eu perdi muito peso porque eu não conseguia comer. Por quê? Porque a dor, a revolta, era tão assim forte para mim, aquilo foi tão forte, que eu tinha febre. Pra você ter uma noção.
não tinha outro meio. Eu tinha que buscar a cura para aquilo, sabe? E a cura estava em eu superar aquilo e confiar que Deus faria justiça. E Deus falou comigo. Um dia, assim, que eu estava de um jeito que parecia que eu ia morrer. Era uma revolta dentro de mim. De eu ir para Deus e falar assim, Deus, não! Eu não posso aceitar isso. Isso é injusto demais. E o Senhor me prometeu. Ele disse, eu ainda num dia de muito desespero, assim, ele falou comigo, eu sou seu pai. Porque aí eu estava tão arrasada que eu comecei a dizer, Senhor, meu pai, quando eu era menina, meu pai vivia ausente. Senhor, eu não tive ninguém para cuidar de mim. Eu comecei, sabe quando você está mal? E eu comecei a contar para Deus. Ninguém cuidou de mim, Senhor. Senhor, meu marido, quando eu mais precisei, ele não estava lá. Senhor, e fui. E agora, olha aqui, Senhor. E o Senhor falou comigo. Eu já contei isso algumas vezes, né? Eu sou o seu pai. Eu sou o seu marido. Eu sou o seu amigo. Eu sou o seu vingador. Eu vou vingar você. Eu vou. E o Senhor falou comigo claramente, me deu escrituras. Eu vou tratar com cada um deles. E eu vou deixar. Eu vou mostrar a sua inocência. Como o sol do meio-dia. O Senhor me deu aquela palavra também. Eu vou mostrar a sua inocência. E eu chorei. E eu clamei aos céus. E eu decidi. Porque a vida é feita de decisões. Naquele dia eu me levantei assim, eu comecei a orar por todas aquelas pessoas. Assim, aos berros. Porque a mágoa, a revolta, o que eu mais tinha era revolta. Eu tinha uma revolta que parecia que ia me consumir. Mas eu comecei a falar o nome daquelas pessoas. E fui abençoando. Abençoando. Mas abençoando assim, com raiva. Mas eu tinha que liberar. E eu dizia, não, isso não vai me matar. Isso não vai me escravizar. Não vai fazer parte da minha vida. E eu fui abençoando. E eu tomei uma decisão. Que eu não ia manter aquilo no meu coração. E eu disse, eu perdoo vocês. Eu libero. E fui. Aquilo me salvou. Aquilo me salvou. Porque o impacto daquilo foi tão grande que eu fiquei doente. Pois eu fui diagnosticada com um tumor na hipófise. Eu estava com tudo atrapalhado. Porque quando você sofre um impacto emocional, tanto que a médica ainda me perguntou, você perdeu alguém, Cléo? Você passou por um forte impacto emocional? Eu falei, passei. Não contei o que era, mas falei, passei. Porque estava sério o meu caso. Tudo em mim desajustou. Porque o que mais, a forma como aquilo manifestou em mim foi em forma de uma revolta muito grande. O que eu lembro que era muito forte era a revolta. Eu tinha uma revolta que parecia que eu não ia conseguir superar. Né? Eu senti uma fúria dentro de mim, uma revolta. Mas eu tomei a decisão. E foi rápido, eu não fiquei alimentando aquilo lá, não. Porque aquilo foi me adoentando e eu fui vendo que aquilo não podia ficar. E eu liberei aquilo. Porque este é o caminho da cura, para a cura. Se você quer uma grande vida, o caminho para a cura é perdoar. Não tem outro, não tem outra maneira de você construir uma vida sólida e poderosa. É perdoando. Tem que deixar ir. E desta forma, você constrói uma vida abençoada.
Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, porque relacionar-se significa ofender-se. É muito difícil num relacionamento, até com os filhos. Você pode correr o risco de ofender um filho te ofender. Gente, nós precisamos viver uma vida perdoadora, porque nós podemos no único dia nos ofender várias vezes. E nós vamos ter que tomar a decisão de perdoar o tempo todo. Você pode se ofender no trabalho com seu chefe, ou com um funcionário, ou com seu colega de trabalho. Você pode se ofender no trânsito. Você pode se ofender com um vendedor numa loja. Você pode se ofender num restaurante com o garçom. Você pode se ofender no trânsito diversas vezes. Você pode se ofender no estacionamento da igreja. Você pode se ofender na entrada da igreja. Você pode se ofender das mais diversas maneiras. E você vai ter que tomar a decisão na hora. Não! Eu decido. Eu não vou carregar ofensa. Não! Eu não aceito a ofensa. Satanás não vai me controlar através da ofensa. Não! Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Tome a decisão que você vai ser essa pessoa perdoadora. Se você quer paz, quer uma vida sólida, poderosa, libera, deixa ir, perdoe, haja no início. Começa a agir da maneira certa desde o início. Não deixa esse negócio esticar. Perdoa na hora. Eu já estou te perdoando. Já estou perdoando. Isso não terá peso sobre mim. Eu não aceito. Eu vou viver livre. A falta de perdão não vai fazer parte da minha vida. Eu não vou viver uma vida oprimida, escravizada, algemada por sentimentos miseráveis. Não, eu não vou. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Ou seja, o que você planta é o que você colhe. A medida que você usa é a que vai ser usada na sua vida. Você não quer ser julgado? Não julgue. Você quer ser perdoado? Perdoe.
Você quer viver uma vida livre? Libera perdão. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Como você pode errar, entenda que o outro também. Em nome de Jesus, levante-se e apenas decida que você vai viver como a palavra de Deus está orientando. E se o Senhor está falando, é porque Ele ama você e você tem graça para fazer. Quando a palavra vem, ela vem com uma carga de graça. Ela te veste com um manto de graça. Então, é o Senhor dizendo: ei, o portal está aberto. Você pode perdoar. Você tem graça para perdoar. Você tem força para perdoar. Você pode perdoar, abençoe os seus inimigos, abençoa quem te ofendeu, libera, abençoa, ora por eles, envia um presente. Quantas pessoas que já me contaram que não só liberaram, mas abençoaram a vida daquela pessoa com palavras e com presente. Por quê? Porque elas decidiram viver livres. Livres. E Deus está aqui falando com você. Eu tenho muito com você. E hoje, você está tendo a oportunidade de definitivamente arrebentar com essas cadeias. Sair desta prisão. O Senhor está com você. E Ele está aqui derramando amor no seu coração e dizendo: é hora, libera e viva uma vida livre, sarada, curada, em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que esta palavra tenha mudado a visão dela, a perspectiva dela, o espírito dela, que eu deixe pessoas aqui renovadas, libertas, curadas, livres para a glória do Teu nome, Senhor, que ela já tenha se levantado com esta decisão maravilhosa de perdoar, liberar a ofensa e viver livre, cheia de paz para a glória do Teu nome. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse de libertação aqui hoje. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida destes fiéis e onde esse programa estiver chegando, que cura já tenha tomado os corações, que eu deixe pessoas saradas, curadas, libertas, em paz, para a glória do Teu nome. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje a reunião do Deus que Sara. E você está convidadíssimo, esteja entre nós, conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2025. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2026? Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2025 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Propósito da mudança.